Mais uma vez, muito grato pela presença de vocês aqui, uma alegria, né? Não sei se... E uma honra também conhecer aqui essa cidade de Campos Sales. Eu dei uma conversada com o pessoal da pousada ontem e me parece que a gente está assim, no extremo sul do Ceará, e acho que talvez numa das cidades mais distantes da capital, né? Então, bom, eu estou vindo de Petrolina, né, Pernambuco, e achei bom o caminho, bom a estrada, né? A Erionida me deu a dica para não ir pela estrada de terra, mas ontem o cara falou assim, ó, pode ir pela estrada de terra que você pode botar 120 por hora que tá bom. Eu falei, ó, não sei disso não. Eu não estou querendo arriscar, não. Acho que eu vou voltar pelo mesmo caminho que eu vim, que estava todo bom. Então, isso já foi uma coisa boa também, né? Você se sentir seguro e tal, né? Porque eu cheguei à noite. Ontem eu estava... Você vê assim, eu sou um cara que vive da filosofia, né? Assim, ir para a filosofia. Então, ontem eu estava na... Vamos dizer assim, despedida da formação da turma do mestrado em filosofia, mestrado profissional em filosofia, Profilo, do IF Sertão. Então, a gente fez um almoço lá, todo mundo bebendo, e eu, olha, que vontade de beber também, mas vou pegar a estrada. Aí, 2h30 da tarde, eu vim para cá, cheguei aqui 7h30, 8 horas, foi ótimo, deu tudo certo. Deu 5 horas de viagem, né? Assim, então, isso foi bom, né? E hoje eu vou fazer a mesma coisa, porque, se bem que eu não vou para filosofia, eu vou para formação não, é uma apresentação do meu filho de capoeira e tal, então, assim, quando a gente sair daqui, eu já pego o carro e, volto para lá. Mas, assim, quero vir mais vezes, assim, achei a cidade muito simpática e estou bem feliz de estar aqui. Fazia muitos anos que eu não fazia essas viagens pela UAB. Eu acho que eu já falei um pouco, eu trabalhei na UAB, basicamente, comecei, né, em 2014, pela UFPI, que é uma coisa legal aqui que vocês também estão bem próximos do Piauí, né? E eu cheguei a ir em alguns polos nessa região aqui. Inclusive, uma coisa a se ressaltar, eu tenho um aluno que hoje está no mestrado, que foi da UAB também, tenho dois. Uma que foi minha aluna mesmo, assim, do primeiro ao 8º período. Teve outro que foi meu aluno somente no TCC. E uma coisa que é muito interessante disso é que os dois entraram, e isso foi em tempos diferentes, entraram nessa turma do mestrado. Então, o que eu quero dizer com isso? É que eu não sei vocês, assim como vocês pensam, né, no futuro, né, mas já deixo aqui essa possibilidade de que vocês, querendo, né, têm toda a abertura para fazer o mestrado, seja lá em Petrolina, a 350 quilômetros, ou em Fortaleza, na UES, onde eu também sou professor lá no mestrado também, ok? Então, vamos lá, o estágio supervisionado, né? Esse primeiro texto é um texto que eu quis utilizar porque é um texto baseado numa tese de doutorado da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, onde eu também fui professor substituto durante antes de estar no IF Sertão. E o que é interessante desse texto? É o fato de que ele começa conceituando o que é o estágio, e nessa conceituação ele vai dizer o seguinte: o estágio tem um abismo histórico na formação de professores, e esse abismo histórico ele se dá, entre outras coisas, pela seguinte questão: a dissociação entre teoria e prática. Ou seja, nós vivemos uma formação em filosofia, eu não sei se vocês concordam comigo, extremamente teórica, e quando a gente vai começar na prática, né, na prática de ensino, a gente percebe que as coisas não são bem assim, né? As coisas não são iguais tal qual a gente viu durante a parte, vamos dizer assim, um estranhamento, né, assim, de que, por que será, né, que as coisas são assim tão diferentes, e muitas vezes esse estranhamento é acompanhado por uma decepção. Mas vejam bem, eu estive analisando os fóruns que vocês mandaram, eu vi que tem duas alunas do campo, aqui do Polo Campos Sales, que responderam lá o fórum. Quem não respondeu, bom,
vai ter outros fóruns também, mas o que eu achei muito interessante é que existe um sentimento de acolhimento. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas estão se sentindo acolhidas justamente pelas escolas, muito em vista também, ao meu ver, né, de muitas vezes estarem estagiando na mesma escola em que estudaram. Eu não sei se tem alguém aqui que tem... pronto, olha aí. Então, vocês duas, né? Me lembrando o nome, Samanda e Jusileide. Acho que Jusileide eu vi e respondi e achei muito legal. Legal. Então é isso mesmo. Então eu fiquei muito feliz disso, de ver isso, porque, como eu posso dizer, dentro desse abismo, né, entre a teoria e prática, como eu posso dizer, a gente tem também todo um entrelugar. Isso é uma coisa interessante. Essa conceituação que a gente vai colocar desse entrelugar, né? Então, olha aí. A formação docente de filosofia tem sido marcada por uma fratura fundamental, a dicotomia entre o saber teórico e a realidade da sala de aula. Então, a proposta é a gente, primeiramente, ficou um pouquinho aqui... Espera aí que eu acho que foi demais. Está um pouco diferente aqui os slides que eu preparei. Deixa eu utilizar esse aí que parece estar mais atualizado. E, como eu posso dizer, então, esse abismo entre a teoria e prática pode ser substituído por aquilo que a gente vai chamar de uma ponte entre teoria e prática. Então, ao invés de pensarmos em abismo, se a gente pensar numa ponte, a gente tem uma vantagem, por assim dizer. Por quê? Porque, eu não sei vocês, tá? Mas eu vou falar por mim. Para mim, a filosofia, ela é eminentemente prática. O que vocês acham disso? Vocês acham que isso é um absurdo, falar que a filosofia é prática? O que vocês acham? Vocês concordam, discordam? Vocês podem discordar, tá? Porque a grande maioria das pessoas vai dizer que a filosofia é puramente teórica. E aí chega um professor e fala que a filosofia é prática. Aí eu poderia, vamos dizer assim, me utilizar de um argumento dizendo assim, a filosofia é a prática da teoria. Mas, assim, eu acho que quando eu quero propor uma filosofia como eminentemente prática, eu quero dizer que, entre outras coisas, mais do que a filosofia ser a prática da teoria, a filosofia ela é também não adianta nada, eu acho que não faria sentido uma filosofia em que você não pratica aquilo que você pensa, né? Então, a filosofia é ética porque a gente pratica o que pensamos, a filosofia ela é prática porque agora, no estágio supervisionado, principalmente, nós vamos nos deparar com essa proposta, com essa cultura, a de que nós precisamos praticar. E, eu não sei o que vocês acham, né? Mas o Paulo Freire falava o seguinte, quem mais aprende é quem ensina. Então, já ouviram falar isso, né? Eu posso falar por mim. Olha, eu não fui um aluno super, vamos dizer assim, como as pessoas costumam dizer assim, um aluno super qualificado, um super aluno, não fui, tá? Eu reprovei em lógica, não sei vocês, tive que fazer de novo, mas estou aqui. E o que eu quero dizer assim com estou aqui? Eu quero dizer que eu aprendi com os meus erros, e eu acho que isso é uma coisa importante. E para além de aprender com os erros, eu também, como eu posso dizer assim, aprendi a ficar com uma casca grossa, né? Assim, estou dizendo isso por quê? Porque eu vou dizer assim, pela minha esposa. Assim. Minha esposa agora ela está... tomara que ela não veja esse vídeo, senão ela vai ficar brava. A minha esposa, ela está fazendo concurso agora, ela é doutora em comunicação e tal, e aí ela fez uma prova recentemente que parecia que ela tinha uma aula, né? Ela deu uma aula de didática. Quando ela falou, eu não estava lá, né? Assim, mas quando ela falou, eu falei, você vai tirar um 10. E aí, infelizmente, ela ficou em último lugar. De 10 não, acho que era 8 pessoas, 2 pessoas faltaram. E aí ela ficou super mal e tal, falou, eu acho que eu não sou boa em dar aula, eu acho que... Eu falei, não, primeiro, você não tem que ligar para o que as pessoas
dizem a academia ela é muito cruel, tá? Principalmente as universidades, tá? Existe uma arrogância intelectual muito grande nas universidades federais, professores que se acham deuses, né? Assim, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a perspectiva de horizontalidade é fundamental. E aí, por exemplo, ontem mesmo eu estava nessa despedida lá da turma do mestrado, e aí uma aluna chegou assim e falou para mim, você vê que às vezes você faz as coisas que são marcantes para as pessoas e você não sabe o quanto isso foi marcante, né? E ela falou assim para mim, ó, professor, quero agradecer muito a você por ter acreditado em mim e por sempre ter sido receptivo com as minhas questões. Aí ela falou, não sei se você se lembra, ela ficou em último lugar na seleção do mestrado. Ela estava, eram acho que 18 vagas, ela estava com 9. Ela falou, eu tenho você naquela época, eu falei, será que ainda tem chance de entrar? E você respondeu, fique tranquila, vai ter uma vaga extra. Eu não lembrava disso. E ela, veja bem, ela é uma das melhores alunas do mestrado, ou seja, ela ficou em 19º, mas ela é uma das melhores. Então, o que explica isso, né? Será que os melhores são aqueles que só tiram as notas melhores? Não. E quando eu digo assim, ó, os piores alunos podem ser os melhores professores, por que eu estou querendo dizer isso e começar com isso, né? Porque eu estava recentemente num evento lá na UFPE, sobre ensino de filosofia, e nesse evento, curiosamente, teve um professor muito bom lá falando sobre a questão do currículo de filosofia, e aí uma aluna falou assim, um cara assim, muito bom, né? Assim, dá para ver que você é um professor muito bom e que provavelmente os melhores alunos vão se transformar os melhores professores. Aí eu fiquei pensando, eu queria até comentar, né? Ele falou assim, olha, os melhores alunos podem ser os melhores professores, mas os piores alunos podem ser os melhores professores, assim como os melhores alunos podem ser os piores professores também. Então, pessoal, a prática docente, ela é feita no dia a dia. Tem dia que eu vou dar uma aula que eu vou falar assim, poxa, que aula legal. Tem dia que eu vou chegar em casa e falar assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu escolhi ser professor? E isso faz parte da vida. A vida é assim. A vida, ela é imprevisível. E, justamente, a perspectiva que eu estou querendo trazer aqui é uma perspectiva, enfim, de uma filosofia mais contemporânea, deleuziana, que é a perspectiva que vocês vão ver no segundo texto da Elisete Tomazetti, que é uma professora incrível, mas que ela vai falar isso, olha, a filosofia é imprevisível. E é isso que é legal da filosofia, não sei vocês. Eu era muito bom em história, por exemplo. Quando eu fiz o ensino médio, eu só tirava 10 em história. Em filosofia, eu não tirava 10, eu tirava 7, às vezes 8. Um dia, talvez um 9, um dia, talvez um 10. Mas, por que eu escolhi fazer filosofia? Porque a história, ela não muda. Pode ser interpretada a mudança da história, desculpa aqui se alguém fez história aqui, mas a história é a história que já passou. Aí vocês podem falar, a filosofia é a filosofia que já passou também. Mas estamos fazendo filosofia também aqui, nesse momento, na medida em que cada aula de filosofia pode ser diferente, né? Cada aula de filosofia, dependendo da interação, dependendo da maneira como a gente interpreta, vê a filosofia, pode ser diferente. Foi por isso que eu escolhi. E é justamente essa a concepção da Elisete Tomazetti, deleuziana, que é um pensamento complexo, mas que a gente vai chegar daqui a pouco. Tá? Mas, nesse momento, eu quero falar aqui, dentro dessa tese de doutorado, que é a tese... eu esqueci aqui o nome da pesquisadora. Vamos dizer assim, ousado, porque ela vai falar de um método Melo de estágio supervisionado, um método Melo de práticas pedagógicas, de disciplinas pedagógicas. E, na interpretação dela sobre a questão do currículo em filosofia, ela vai trazer aqui essa relação aqui, que é o modelo 3+1 como crítica, que é a origem da fragmentação entre teoria e prática, que é 3 anos de disciplinas específicas de filosofia e 1 ano de disciplinas pedagógicas. Está um pouquinho apagado aqui. Não sei, você agora nesse 4 ano já? Não, se lembra? Mas isso já é uma pequena mudança, né? Olha aqui, ó. 3 anos de conteúdo bacharel, e assim, por 1 ano de formação
Lógico. A prática era um apêndice, não a parte do corpo principal. Eu, quando estudei, era no último ano da licenciatura, o estágio, né? Eu fiz somente 2 disciplinas de estágio, uma só de observação e a outra em que eu tinha só que dar uma aula durante o semestre, né? Uma aula de regência, né? Mas ela coloca aqui que a Faculdade Nacional de Filosofia foi o berço deste modelo, que serviu de padrão para o país, mas isso está sendo desconstruído, né? Então, nesse momento, cada vez mais a gente está num modelo que pode ser esse modelo que, vamos dizer assim, esse modelo em que vocês estão, que é a partir do 5º período, ou pode ser um outro modelo também, que é um novo modelo que muito poucos cursos adotam, que é desde o 1º período já haver estágio. Sempre o aluno ter um pé na escola e outro pé no estágio, né? Bom, eu acredito que esse modelo de a partir do 1º período, ele tem, ao meu ver, os seguintes defeitos e as seguintes qualidades. É que, no 1º período, como agora vocês estão aqui no 5º período, entrando no estágio, é tudo muito novo, é uma série de burocracias, uma série de papéis, tá? Então, essa novidade, dessa diferença, ela, basicamente, como posso dizer assim, nos dá uma dificuldade de, às vezes, e agora a gente vai falar sobre o nosso contexto específico, nós estamos em dezembro e o ano acadêmico, eu vou falar assim, o ano do ensino médio está acabando. Como é que eu vou conseguir dar conta disso, né? Então, olha, fiquem tranquilos, façam o que vocês puderem, porque até março ainda vocês podem voltar em fevereiro para fazer a observação que vocês querem fazer. Então, assim, esse primeiro momento do estágio é um momento difícil e, ao mesmo tempo, assim, um momento confuso, um momento de organização para vocês, para mim também, organizando. Eu, esse semestre, estava trabalhando 30 horas por semana, né, assim, dando aula, fora isso, coordenando um curso, e agora coordenando o estágio também. Mas vamos que vamos, a gente vai encarar esses desafios. É desafiador para vocês? É para mim também. Então, acho que é importante falar isso, né, assim, porque às vezes parece assim, e por isso que vocês vão ver minha postura, não é uma postura assim de falar assim, pessoal, tem que fazer tudo e tal. Vamos com calma, vamos fazer, mas vamos fazer. Não vamos deixar de fazer. Eu acho que isso é importante. Não vamos falar assim, eu vou deixar para lá porque não vai dar. Não, vamos lá, na medida do possível, a gente vai conseguir dar conta, tá? Então, olha aí, esse fosso entre pensar e ensinar, ele está muito ligado à supervalorização. Acabou que está faltando aqui o resto da palavra, peço desculpas, mas a supervalorização entre o bacharelado e a pós-graduação, né, e a licenciatura como se fosse algo menor. Né? Não é bem assim, porque a licenciatura é onde nós vamos nos empregar. Ou seja, eu conheço, eu tenho colegas que fizeram bacharelado, fizeram mestrado, fizeram doutorado, quando foram a tentar assumir um trabalho, eles falaram assim, onde é que está a sua licenciatura? E não puderam competir, não puderam fazer o concurso. Então, assim, é a licenciatura que vai nos empregar. Isso é uma coisa importante. Bom, ao meu ver, a gente já pode mudar isso aqui, né? Agora, é claro que a gente que a filosofia tem uma tradição longa, por assim dizer. Essa tradição vem de, sei lá, 50 anos, 50 anos de pesquisa junto ao CNPq, junto à CAPES, e ainda existe essa conceito que aquela pessoa que vive só para pesquisar faz um trabalho melhor. E eu acho que não tem nada a ver com isso. Porque, claro, a gente que é professor, ensino básico, trabalha mais, mas a gente tem mais insights. Por quê? Porque a gente repete mais as aulas que são diferentes, como eu falei, mas nessa repetição a gente encontra essa diferença e a gente encontra insights. Então, isso é uma coisa interessante desses centro de lugares que os textos falam, é que os grandes insights, os grandes conceitos, diria Deleuze, aliás, Kierkegaard, né, com os que eu estudei, nascem da repetição. A diferença nasce da repetição. Acho que essa é uma chave, né? Vocês podem dizer assim, poxa, professor,
Eu estudei a história da filosofia desde o primeiro período na universidade e eu estou aqui novamente para estudar e ver a história da filosofia de novo, contado por um professor. Mas veja bem, precisa fazer depois. Todo ano eu conto a história da filosofia. Todo semestre, na verdade, eu conto a história da filosofia. Isso me deixa cansado? Olha, me deixa com um desafio. Contar a história da filosofia sempre de uma maneira diferente. E, às vezes, essa maneira diferente demora anos para ela conseguir surgir. Porque a maneira diferente é justamente o que o texto vai falar ali, de uma concepção entre o estagiário ser um professor pesquisador. A pesquisa no estágio, então, encontrar essa diferença. Né? Encontrar a diferença dentro do que o seu professor supervisor está fazendo ali. Né? Então, esse conceito, esse modelo de que o professor deve ser, nós, enquanto estagiários, devemos copiar e imitar o professor que está dando aula. Não, a gente se espelha nele, vê as virtudes, vê os defeitos e propõe pensar de uma maneira diferente a nossa prática. Tá? Então, é isso que eu acho que é interessante. Então, olha aí, ó. Essa estrutura solidificou o descaso para com os cursos de formação de professores, acentuando o fosso entre os que produzem a ciência e aqueles que somente a ensinam. Distanciamento entre departamentos de filosofia e de educação, falta de articulação entre disciplinas e desprestígio social e menor investimento acadêmico na licenciatura. Então, como eu vinha falando ali, vamos tentar construir uma ponte. A LDB de 1990 e das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2002, a legislação tentou ativamente superar a fragmentação e o objetivo era claro, redesenhar a estrutura curricular para forçar a integração. Né? Então, temos aí a LDB de 1996, a resolução do Conselho Nacional da Educação de 2002 e tem uma resolução que saiu em 2024 que 2025 não está aqui, porque não estava no texto, e a Lei 11.788, que é a Lei do Estágio. Né? Então, são essas as matrizes, vamos dizer assim, os pilares, né, da nossa visão legislativa do estágio. Né? Então, o estágio curricular supervisionado é obrigatório, a prática como componente curricular vivenciados ao longo do curso, e a partir da metade do curso, estágio integrado ao percurso, não mais um anexo final. Ainda está na perspectiva antiga, que, ao meu ver, mas que tem a ver com a de vocês. A partir do quinto período, né? Então, o estágio é integrado. Né? E a lei introduz o aprimoramento em práticas investigativas como princípio norteador da formação docente. Então, vamos investigar o estágio, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui. Fazer essa investigação de estágio, ela é interessante, precisa, porque o estágio, por si só, não refletido, ele é somente observar. Mas o estágio refletido é saber que existe uma literatura que nos antecede, de pessoas que estão trabalhando com isso desde os anos 2000 ou antes dos anos 2000, vamos dizer, desde 1991. Por exemplo, quando eu fui fazer essa pesquisa aqui, eu me baseei num recente dossiê que a ABFIL, que é a Associação Brasileira de Ensino de Filosofia, propôs sobre investigar a pesquisa de filosofia como uma área independente e autônoma desde 1991 até o ano presente. E eu encontrei lá, sabe quantos trabalhos sobre estágio? 3, 4, 5. Entre eles, 2, 3 artigos, 2 a 3 capítulos de livros. Então, ainda há muito o que se falar sobre estágio. Então, essa é uma proposta que eu também quero deixar para vocês, a de que os relatórios que vocês forem produzir, por que não transformá-los em pesquisa efetiva e publicar eles depois, para a gente melhorar cada vez mais a nossa visão do estágio, referenciada, fundamentada e avançando na medida do possível. Né? Então, olha aí, nos documentos oficiais para a prática real, das leis de papel e tinta para o cotidiano, há mais convergências ou divergências? Legislar não é o suficiente, sem condições materiais de trabalho, sem mecanismos de avaliação e controle, os avanços do papel correm o risco de não transformar a realidade do chão da escola.
A mudança real exige mais do que decretos, e a gente vê isso por quê? Porque, basicamente, cada estado tem uma concepção diferente, seja do currículo, seja do estágio. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, justamente, os estados eles têm uma autonomia para adequar isso, né? Não tanto no ensino superior. No ensino superior existe uma, vamos dizer assim, uma padronização maior, porque geralmente ele é ofertado por universidades federais ou estaduais, mas as federais elas têm um alinhamento. Mas no chão da escola. No chão da escola é que a coisa fica problemática, porque, como muitos de vocês me relataram, tem escolas em que só tem uma aula de filosofia uma vez por semana. E aí, como é que eu vou fazer? Né? É uma questão, né? Não vai dar tempo de fazer o estágio. É outra questão. Mas a gente sabe que a gente faz o que pode. Então, se tem uma aula de filosofia, assista essa aula, não perca essa aula. E veja outros aspectos da escola, se for o caso, até pode ver outras aulas para complementar, porque o que o texto está dizendo aqui, quando, talvez aqui, não nesse texto mais diretamente, mas existem linhas de fuga, existem interdisciplinaridades. Então, a filosofia ela pode estar presente em outras disciplinas também, que é o que, entre outras coisas, o novíssimo ensino médio quer. Ele quer colocar a filosofia como uma disciplina, as ciências humanas como todo, como uma grande transdisciplinaridade, o que eu não sou a favor, tá? Eu sou a favor da interdisciplinaridade. A filosofia é uma disciplina específica que dialoga com outras, mas a gente sabe que a interdisciplinaridade é um desafio. Desafio por quê? Porque nós, professores, somos solitários. A gente fica muito ali no nosso saber e a gente tem muita dificuldade de dialogar com outros professores. A gente vê, na verdade, que, geralmente, as escolas particulares ocorre maior interdisciplinariedade por conta dos grandes eventos que eles fazem, a feira de ciências, a gincana de alguma coisa. Então, os professores são meio que obrigados a dar conta dessa interdisciplinaridade que na escola pública geralmente não ocorre tanto, porque se o professor é concursado, efetivo, ele não vai pensar assim, eu dou a minha aula e é isso que importa, né? Mas é importante a gente também, na medida do possível, criar essas conexões. Como, né? Bom, existem muitos temas atuais que a filosofia pode dialogar, a filosofia das crises climáticas, por exemplo, dialogando com a biologia, dialogando com a geografia, a filosofia dos movimentos sociais, dialogando com a história, a geografia, e assim por diante também. Quem sabe vocês, como estagiários, possam, talvez não agora, nesse momento, mas no próximo semestre, estar promovendo essa interdisciplinaridade, né? Fazendo o quê? Projetos dentro da escola dessa interdisciplinaridade. Eu vi agora, recentemente, um dos nossos estagiários lá no IF Sertão, onde eu trabalho, que ele propôs uma semana a respeito da decolonialidade. Então, ele pegou os professores de história, de filosofia e, acho que, sociologia, pegou essas três disciplinas e começou a fazer esse diálogo sobre o que seria uma filosofia decolonial e tal, e envolvendo os alunos também, e está dando certo. Por quê? Porque o estagiário ele não deve ser somente passivo, ou seja, o estagiário ele deve ser ativo, ele deve estar não só ajudando o professor, vamos dizer assim, em termos de dinâmica de aula, que é uma coisa interessante também, não sei o que vocês sentem quando vocês estão na escola, mas pelo menos os meus estagiários, quando eles estão lá comigo, eles participam mesmo da aula, eles polemizam, e os alunos se identificam com eles, porque geralmente são pessoas jovens, né? Geralmente são como vocês são, e como eu sou também, né? Apesar de já não ter muito cabelo, mas, então, essa juventude e também essa diferença de ser também entre lugar entre o professor e o aluno, acaba tendo uma receptividade maior do que o próprio professor, porque o professor julga, o professor avalia, o professor dá nota, o estagiário não. Ele pode ser um amigo dos alunos e um amigo dos professores também, né? E aí tem que também tomar cuidado com isso, porque tomar cuidado com um possível leva e traz que isso pode acontecer, né? Às vezes tem aqui uma fofoca, alguma coisa, um aluno
leva para o estagiário, aí você tem que avaliar, será que tem que levar isso para o professor, ou será que eu não tenho? Né? Então, isso também é uma reflexão importante dentro dos relatórios de estágio que vocês vão estar promovendo. Né? Então, pensar, basicamente, né, o que é que você pode fazer para potencializar a filosofia na sala de aula. Né? Então, olha, Pimenta e Lima identificam duas grandes concepções que disputam o sentido do estágio. A superação da dicotomia teórica e prática depende fundamentalmente de qual concepção adotamos. Né? Então, quais são as concepções que eu estou falando ali? Uma concepção é a prática como imitação de modelos. O estagiário é um aprendiz que observa e reproduz a realidade que é vista como imutável, gera conformismo e conserva a cultura dominante. E a outra concepção é a prática como instrumentalização técnica. O foco é no como fazer. O professor é um técnico que aplica rotinas, que aplica ali, teve um erro ali de deformação quando eu fui transformar em PowerPoint, mas ainda assim reforça a ilusão de uma prática sem teoria. Então, esses modelos eles já foram superados. Né? A gente tem que superar esses modelos. Mas, como nós vamos superar? Através da questão de que os alunos, muitas vezes, são eles que querem que você faça chamada, são eles que querem que você coloque falta em quem não está, são eles que querem, vamos dizer assim, que você escreva um quadro e que talvez você não utilize slides. Por quê? Porque eles sentem dificuldade em anotar, né? Porque eles sentem dificuldade em interpretar, eles sentem dificuldade em transformar o conteúdo, entre outras coisas, transformar esse conteúdo que está sendo passado em reflexão. Eles sentem dificuldade de pensar. Isso tem a ver também com a questão das inteligências artificiais, isso tem a ver também com as questões. Não sei se vocês já conversaram a respeito disso com os supervisores, mas tem a ver com a seguinte questão: entre outras coisas, nós, quando passamos um exercício em tal qual outra disciplina, e a gente vai falar assim, não pode usar o celular, foi proibido. Pode pesquisar no caderno. Igualzinho está lá no caderno. Se você falar assim, não pode usar nem celular nem caderno, eles vão escrever uma linha. Por quê? Porque eles não vão lembrar das coisas. E aí, como é que a gente fica? Então, vocês já pensaram numa avaliação em que, ao invés de escrever uma resposta, eles escrevem uma pergunta? É uma avaliação inversa. Você coloca lá um texto e fala assim, quais as perguntas que esse texto pode suscitar para você? E aí ele vai lá, ó, uma pergunta. Aí você coloca assim, olha, quanto mais perguntas você fizer, mais pontos você vai ganhar. Você vai ver que ele surge um monte de perguntas. Ou, por exemplo, a coisa da sala de aula invertida, que é uma metodologia muito complicada também, no âmbito da educação, né? Principalmente depois dessa pandemia, né? As metodologias ativas elas viraram moda, né? O que eu acho também uma coisa assim um pouco problemática, né? Porque, vamos dizer assim, eu acho que a metodologia ativa por si só, ela não dá conta justamente dessa complexidade que as salas, às vezes elas não querem uma aula inovadora, às vezes elas querem ali o beabá, coisa básica, principalmente o ensino médio, o ensino fundamental, né? Então, não vamos pensar que o estágio é campo de aplicação de teoria, mas sim um campo de conhecimento epistemológico, um espaço para investigar, analisar, interpretar criticamente a realidade, usando as disciplinas do curso como ferramentas. Então, vocês já pararam para pensar, nesse semestre, quais as disciplinas vocês estão fazendo que podem estar auxiliando vocês na visão do estágio? Né? É uma coisa interessante, porque eu fico preocupado, por exemplo, com os meus estagiários, assim, porque às vezes eles estão tendo aula de tal e tal e tal coisa, e no estágio estão vendo as mesmas aulas, tal e tal coisa. Aí às vezes eu pego, boto uma aula que não tem nada a ver com o que eles estão assistindo, aprendendo, aí eles ficam chocados, né? Recentemente aconteceu uma, se eu não me engano, era a respeito de um filósofo, não sei se era, deixa eu me lembrar aqui qual filósofo era,
Eu acho que era sobre... eu estava dando aula no terceiro ano do ensino médio. Não, era sobre filosofia medieval. Pronto. Era no primeiro ano que eu estava dando aula. E aí, o estagiário falou, opa, vou ter prova de filosofia medieval hoje, então vai ser tudo de bom. Aí eles começaram a falar dos filósofos lá, estavam falando sobre Nicolau de Cusa, falando sobre... Aí, eu falei, aí os alunos mesmo propuseram, vamos fazer então aqui um Kahoot agora sobre Nicolau de Cusa. Aí eu falei, entra aí então para ver se você... E ele não ganhou, ou seja, ele ficou em quinto lugar. Os alunos estavam sabendo mais que ele. Aí ele ficou assim, meio, vamos dizer assim, seguro, né? Por quê? Porque justamente, eu passei por isso, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu estagiei no Colégio de Aplicação da UFPE, na época era 2008, 2009, e o Colégio de Aplicação era um dos melhores colégios do Brasil. Hoje não é mais, né? Os alunos que estavam lá, eles eram tão bons, e quando eles faziam uma pergunta, a gente ficava com medo, porque era uma pergunta que ia, assim, pegar a gente ali, né? E, como eu posso dizer, não tem nada de mal nisso. Não existir alunos, a depender da escola que vocês estiverem, eles vão passar em medicina. Eles são super estudiosos. E que, vou falar pela minha filha. Né? Não sei se eu já comentei isso, minha filha ela tem 16 anos, ela tem 16 anos agora, no mês passado, e ela está fazendo o primeiro ano de ensino médio no IF, em Caruaru. E aí, ela tem aula de filosofia, ela tem dificuldade com o professor dela de filosofia, porque é um professor bem tradicional. Para você ter uma ideia, quando ele faz as provas dele, ele coloca um limite de linhas das respostas. É tipo, 12 linhas a resposta da pergunta. Eu nunca faria isso. Eu ia falar assim, escreva 300 linhas, 30 linhas no mínimo. Mas eu acho que é interessante, por um outro lado, por quê? Porque ele exige que você domine plenamente o que ele falou. Então, se ele coloca ali 12 linhas, 15 linhas para o aluno responder, ele tem que responder exatamente aquilo que ele passou em sala de aula. O que é, vamos dizer assim, complexo e problemático, porque acaba recaindo no quê? Na memorização. Mas ela se mata de estudar. Ela pega as provas anteriores, por quê? Porque ele dá nota baixa. Que, ao meu ver, não sei o que vocês acham disso, mas eu não gosto de dar nota baixa para ninguém. Por exemplo, aquela situação que eu falei que minha esposa passou, o professor não faria isso. Por quê? Ela se deslocou, foi de uma cidade para outra, teve todo o trabalho de preparar uma aula, de preparar várias propostas de avaliação e de inclusão. Aí você dá uma nota baixa para um aluno, eu digo assim, eu diria até abaixo de 6. Às vezes você está, por causa de um concurso, assim, de um candidato, você está, vamos dizer assim, não reconhecendo o esforço da pessoa. Né? Então, eu não faria isso. Mas, às vezes, é importante ter uma nota baixa. Recentemente, eu dei uma nota baixa para um aluno, que foi um 0, coisa que eu nunca ia pensar, mas foi um 0 assim, um 0 carinhoso. Eu falei assim, você vai receber esse 0, foi um aluno do mestrado, né? E, em termos de técnica e estrutura, a sua dissertação não está condizendo com o que a gente passou o ano todo falando para vocês fazerem, que é pesquisar sem plagiar, pesquisar se colocando, comentando. O que ele fez? Ele pegou o trecho de um filósofo, na íntegra, e jogou lá. Pá, 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 pá. Não colocou, entre aspas, não colocou a referência. E ele, não, é porque eu quero que as pessoas se deparem com o texto do filósofo. Falei, claro, esse filósofo é um filósofo bom, um filósofo que escreve bem, mas, como eu posso dizer, que se faz pesquisa. Mas eu falei assim, eu estou te dando um 0, para você se ligar aqui, você tem até 31 de dezembro para me entregar uma coisa diferente. Isso, porque o orientador dele já tinha falado comigo, falado, olha, eu vi, percebi isso e tal. E aí, hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas tem softwares que detectam rápido, não precisa nem pesquisar. Coloca lá, ele te dá um relatório, e sabe qual foi o percentual? Eu vou falar de plágio, mas a palavra certa é similaridades, tá? Então, porque os softwares, eles detectam similaridades, ou seja, eu posso, no meu texto, citar lá direitinho
uma, duas citações por página, e isso vai contar como similaridade também, no relatório que o software vai fazer. Eu já trabalhei com mais de um software, né? Então, quer dizer que está plagiando? Não. Está fazendo um equilíbrio ali entre aquilo que você cita e aquilo que você fala. Mas o percentual dele deu 75%. Ou seja, 75% do texto que ele escreveu não foi ele que escreveu. Ele colocou outras referências para falar por ele, né? Então, assim, o ideal é que fique até 20%, mas entre 20% e 30% ainda é aceitável. Mas ele dobrou isso, mais que dobrou. Ele foi de mais de 60% para 75%. Né? Então, são coisas que a gente também precisa aprender, dentro também de uma maturidade reflexiva. Nós precisamos aprender a pensar e transformar o nosso pensamento em escrita. E como é que a gente transforma o nosso pensamento em escrita? Então, falando, dialogando com o professor, dialogando com os alunos, e transformando esse discurso em texto. Ou seja, vocês já começaram a fazer o diário de bordo de vocês? O diário de classe? É fundamental para quem está fazendo estágio. Porque pegar um caderninho, toda vez que você vai lá para a sala de aula, e anotar. Hoje o professor deu uma aula sobre tal coisa. Tiveram tais e tais perguntas, tais e tais assuntos. Eu achei interessante isso. Eu não achei interessante aquilo. Vai lá anotando, porque ao final, quando você pegar tudo isso, você tem matéria de sobra para junta tudo aqui, pá, já é o seu relatório. Você não vai ter que ao final falar, mas foi mesmo que eu vi esse semestre, tá? Naquela aula tal, eu não me lembro muito bem. Isso é tudo bom. A nossa mente, como diria os cientistas, é como uma tábua rasa com impressões que se colocam ali. A cada dia, essas impressões aqui, elas vão se apagando, e a gente vai esquecendo. E é normal. Então, como lutar contra isso? Escrevendo sempre, e fazendo esse exercício da escrita, que é muito legal também, né? Todo dia escrever. Tem um dia, quando a gente diz que é diário, é por isso, todo dia você escreve. Então, olha aí, a praxis é como ele define, então, essa superação da fragmentação, que é entender a relação teoria e prática através do conceito de praxis, ter uma atitude investigativa de desenvolver uma postura e habilidade de pesquisador a partir das situações reais do estágio, uma epistemologia da prática que valoriza a prática profissional como momento de construção de conhecimento, reconhecendo o professor como produtor de saberes, onde o objetivo não é apenas observar, mas intervir para transformar a realidade através dessa realidade, uma análise teórica, uma intervenção planejada, uma reflexão sobre a ação, uma nova compreensão da realidade. É um ciclo, né? E essa visão cíclica é muito interessante, essa concepção justamente de uma filosofia, e isso é interessante, a gente não trabalha isso em outras áreas, né? A filosofia que repete, retorna a si mesmo, e vai, a partir desses ciclos, transformando e adotando novas concepções do estágio. Então, uma coisa importante é o papel do orientador, o professor orientador, né? Como eu já tentei explicar para vocês aqui, hoje eu sou o professor coordenador que coordena vocês e os orientadores, né? Mas, nesse momento, os orientadores eles não têm importância. Mais na frente eles vão ter por quê? Porque mais na frente, quem vão ser os orientadores vão ser justamente os orientadores. Por isso que é bom você estar aqui participando desse momento, porque depois vocês são orientadores deles, orientadoras e orientadores. Então, vocês vão ter mais possibilidade. Nesse momento, ainda tem esse momento um pouco de distância, onde o professor orientador ele pode ter, ele saber guiar a pesquisa, não apenas supervisionar a prática, significa que, eu comecei a perceber que eu não entendo tanto de filosofia medieval, como foi o caso desse aluno que eu falei. Então, o professor orientador, esse aluno é um monitor da minha disciplina. O que eu vou fazer? Eu vou pensar em um texto legal, filosofia medieval, falar, olha, esse texto aqui tem uma concepção diferente de filosofia medieval. E aí, isso vai fazer com que ele vá também se aprofundando mais, criando novas perspectivas dessa disciplina, né? Dessa matéria, vamos dizer assim, esse momento, né? Então, olha aí,
Adotar o estágio como pesquisa é uma postura teórico-metodológica que exige mudanças profundas. Da pesquisa sobre a sala de aula para a pesquisa no chão da sala de aula, há um foco diferente. Há uma nova concepção do professor. Conhecê-lo como pesquisador e produtor de saber. Sobre essa concepção, né, de que teoria e prática não são dissociadas nem dissociáveis. Né? Teoria e prática são fundamentais para a gente produzir algo diferente de assim, prática. Bom, você está aqui concluindo, então, né? E a gente pode pensar, como é que se dá, então, uma nova concepção de teoria e prática? Né? Uma nova concepção chamado modelo de docência compartilhada, de um autor chamado Calderano, é o modelo 1, modelo de ação dialógica de Menezes. Eu prefiro esse daqui, onde o foco é fortalecer a articulação interinstitucional, ação conjunta e cooperação entre universidade e escola, ou seja, não estão sozinhos, a universidade. Então, isso é algo que esse mês de janeiro eu me propus. É visitar escolas. Visitar não fisicamente, porque isso é um custo muito grande, mas encontrar com o supervisor de vocês, chamar o orientador também para estar junto, para a gente conversar. E o outro modelo é esse inspirado em Paulo Freire, o diálogo colaborativo que transforma todo o desenvolvimento do professor de formação, o professor formador e o professor. Então, o modelo não está, vamos dizer assim, em contradição com o outro. Né? Eles querem basicamente a mesma coisa, mas o foco da ação biológica é o foco também da transformação. A, formação, a ação dialógica ela é uma ação transformadora, ela é uma ação funcionária, né? É uma ação libertadora. Essa é a palavra, né? E não é a mesma coisa de uma teologia libertária. Né? Então, libertadora porque ela vai fazer com que nós deixemos de ser oprimidos. Por quê? Existia uma concepção também do estagiário, né? Tinha aquela, tinha umas charges, assim, eu até deveria trazer aqui uma charge dessa, assim, de que o estagiário, ele vamos dizer assim, que faz tudo, né? Não é bem assim, né? O estagiário, ele dá a licenciatura, ele só tem a função de estar ali como observador e, em um momento final, dar uma aula. Tá? O estagiário, ele, tudo bem, assim, o estagiário é aquele que vai também auxiliar o professor, tem um problema aqui, ele vai ali, volta, traz, resolve, tudo bem. Isso algo, vamos dizer assim, interessante também, mas ele não tem que ser tudo. Tá? O estagiário não tem que ser aquele que é o menor do menor do menor, o mínimo do mínimo do mínimo. Né? O estagiário, ele é tal qual, cada um de nós é um cidadão que está em formação, está aprendendo, né? E que não é maior ou menor do que ninguém. Né? Então é importante vocês saberem isso. Assim. Bem, que bom que as escolas estão acolhendo bem vocês. Não sei se alguém aqui vai dizer assim, não, eu não fui bem acolhido. Mas, como eu posso dizer, se alguém não foi bem acolhido, talvez seja o momento de pensar assim, se for possível, mudar de escola. Né? Então, se vocês perceberem uma coisa que não está certa agora desde o início, pula o barco e vai para o outro, tá? É muito importante vocês estarem em um lugar de acolhimento. E também ter a sensibilidade também para não arrumar problema na escola, tá? Ou seja, não passar dos limites é muito importante também. Aí, às vezes, o pessoal fala assim, né? Olha, eu já vi muito essas aulas, você vai para a escola, vai de bermuda, né? Uma calça e tal, né? Vá minimamente com gosto e tal, porque senão vai ficar parecendo que você está em casa, né? E a escola não é casa, a escola é um lugar de ensino, a casa é um lugar de educação. Se você tem educação em casa, você vai ter educação na escola também. Então é isso, ó.
O estágio é um processo que se constrói no coletivo, na interação com o outro, por meio daquilo que Arroyo define como estágio contágio entre humanos, um estágio contagiante, onde a formação se dá no encontro, na troca, no contágio de saberes e práticas, supera-se o modelo do estagiário isolado para um ecossistema de desenvolvimento profissional mútuo. Então, o que eu posso dizer com isso é que eu aprendo muito com os meus estagiários. Por quê? Porque muitas vezes eles têm ideias que eu não tenho. Eu tenho vocês, mas assim, eu tenho um estagiário lá que gosta daquele tipo de desenho japonês, acho que é animes, né? Mangá, animes. Os alunos adoram isso. Eu não tenho o hábito de assistir de... Então, o aluno vai falar, professor, eu tenho aqui um material de um anime e tal, eu acho que vai ser muito bom para uma aula sobre, sei lá, Foucault. Vai lá, traz, e a gente vai construir juntos, né? Então, proponham, isso é uma coisa importante, né? Justamente para a gente atravessar essa fronteira da prática isolada à política universitária, né? Então, olha aí, a prática isolada é uma ideia, mas a política universitária é um conjunto de ideias, um conjunto de ações que nós podemos construir juntos também, né? Então, as práticas isoladas já mostraram excelentes resultados, mas a transformação real e duradoura depende de uma política universitária que conceba o estágio como pesquisa e colaboração. Então, pontos para ação. Criar normativas e princípios orientadores claros. Por quê? Muitos de vocês já podem ter se deparado com o fato de que a escola de vocês, onde vocês estão, não tem um PPT, não tem uma normativa, não tem um orientador. Então, estabelecer parcerias com corresponsabilidade da cidade de escola, fomentar grupos de estudo com professores da universidade, da escola e dos alunos. Olha só, eu acho isso muito lindo, sabe? Uma das coisas mais lindas que eu vejo como professor de um instituto federal, sabe o que é? A possibilidade de utilizar a minha escola, onde eu trabalho, como um laboratório que una os docentes, e os alunos, não só da graduação, mas os alunos do ensino médio. Então, quando a gente organiza um evento lá, nesse evento tem que ter aluno do ensino médio, aluno do ensino superior e os professores da pós-graduação. Por quê? E o professor da pós-graduação, através dos alunos da graduação, através dos mestrandos, chega nos alunos do ensino médio de uma maneira diferente. Por quê? Porque a filosofia é para não filósofos. E é isso que vai estar no nosso próximo texto. A filosofia para não filósofos significa o quê? Qualquer um pode assistir. E aí, quando os meus colegas de outras áreas vão lá participar do evento, assistir, eles ficam maravilhados. Por quê? Porque vem como a filosofia tem um potencial interdisciplinar. Na verdade, a filosofia é a área de maior interdisciplinaridade. É a maior interdisciplinaridade. Por quê? Porque a filosofia integra os saberes. Ela transforma todos os saberes em uma reflexão possível para todos. Né? Então, isso é uma coisa muito bonita. Ela universaliza o saber através da teoria, da prática, da pesquisa, da colaboração. Então, uma jornada para superar a dicotomia histórica não termina com uma lei, com um modelo único. Termina com a adoção de uma nova filosofia, a de que formar um professor é um ato associável de pesquisa, diálogo e intervenção consciente da realidade. É a construção de uma docência que não apenas reproduz o mundo, mas o compreende para transformá-lo. E aí, chegamos então às nossas considerações finais, justamente sobre um compilado do que a gente viu hoje. Né? Então, vimos que a formação docente sofreu uma dicotomia histórica entre o saber teórico e a prática da sala de aula. Vimos que a legislação atual busca superar essa fragmentação com 400 horas de estágio curricular supervisionado obrigatório no mínimo. Né? O estágio deve ser concebido como campo de pesquisa e produção crítica do conhecimento. É essencial adotar a praxis, a atitude investigativa e modelos colaborativos de ensino, e a mudança real requer uma política universitária que integre pesquisa e cooperação mútua. Né? Então, eu deixo aqui, né, um linkzinho aqui, né, para, se vocês tiverem interesse, eu falei hoje da ABFIL, que é a Associação Brasileira de Ensino e Filosofia, que é uma associação nova, que ela surge a partir dessa necessidade de uma associação nacional. A ABFIL, ela
vamos dizer assim, entre outras coisas, hoje está representando professores e estudantes perante as assembleias legislativas, as políticas nacionais. E uma coisa interessante é isso, que lá tem esse dossiê. Eu posso até abrir aqui para vocês, darem uma olhada. Deixa eu colocar aqui. Para vocês darem uma olhada aqui no site, né? Para não ficar uma coisa assim tão abstrata. E para vocês verem o que já tem por lá, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Nesse site que é o abfil.org.br, né? Então tem lá as ações, quem quiser pode se associar, e essas ações, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui também, coloquei ali, deixa eu abrir aqui, abfil.org.br. Então, tem aqui ó, um mapa das ações realizadas em 2024. Hoje, se eu não me engano, a associação está com mais ou menos 140 já, 140 sócios. A ABEX, que é a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, tem 130, já tem muitos anos, né? Então, existe uma força muito grande, né? E aqui, ó, algumas pesquisas na área de ensino de filosofia, as associações que estão no comitê permanente, né? Então, tudo isso aqui, fora isso, vocês têm aqui, acervo da área. Olá, bem-vinda, tudo bom? Não, sem problemas. Então, quando vocês vêm aqui em acervo, que legal, registro de pesquisa, busca por palavras, e aqui, ó, as revistas, os programas de pós-graduação, as linhas de pesquisa. Então, aqui vocês vão acessar muita coisa legal, tá? Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada e fazerem parte dessa história também, né? Se vocês quiserem, é claro, né? Não é obrigação de ninguém, mas acho que é vamos dizer assim, um recurso interessante para quem tem interesse em se aprofundar e, vamos dizer assim, fazer parte do que está acontecendo, né? Porque às vezes a gente acha assim, olha, isso aqui é algo que o professor está falando e tal, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas vejam bem, ó, quando a gente vem aqui em institucional, sobre nós, ano passado, há um ano atrás, essa era a quantidade de gente, está um pouco assim, claro, que estava aqui formando essa associação, né? E um ano depois, a questão de que os alunos, muitas vezes, são eles que querem que você faça chamada, são eles que querem que você coloque falta em quem não está, são eles que querem, vamos dizer assim, que você escreva um quadro e que talvez você não utilize slides. Por quê? Porque eles querem, eles sentem dificuldade em anotar, né? Porque eles sentem dificuldade em interpretar, eles sentem dificuldade em transformar o conteúdo, entre outras coisas, transformar esse conteúdo que está sendo passado em reflexão. Eles sentem dificuldade de pensar. Isso tem a ver também com a questão das inteligências artificiais, isso tem a ver também com as questões. Não sei se vocês já conversaram a respeito disso com os supervisores, mas tem a ver com a seguinte questão: entre outras coisas, nós, quando passamos um exercício em tal qual outra disciplina, e a gente vai falar assim, não pode usar o celular, foi proibido. Pode pesquisar no caderno. Igualzinho está lá no caderno. Se você falar assim, não pode usar nem celular nem caderno, eles vão escrever uma linha. Por quê? Porque eles não vão lembrar das coisas. E aí, como é que a gente fica? Então, vocês já pensaram numa avaliação em que, ao invés de escrever uma resposta, eles escrevem uma pergunta? É uma avaliação inversa. Você coloca lá um texto e fala assim, quais as perguntas que esse texto pode suscitar para você? E aí ele vai lá, ó, uma pergunta. Aí você coloca assim, olha, quanto mais perguntas você fizer,
mais pontos você vai ganhar. Você vai ver que ele surge um monte de perguntas. Ou, por exemplo, a coisa da sala de aula invertida, que é uma metodologia muito complicada também, no âmbito da educação, né? Principalmente depois dessa pandemia, né? As metodologias ativas elas viraram moda, né? O que eu acho também uma coisa assim, um pouco problemática, né? Porque, vamos dizer assim, eu acho que a metodologia ativa por si só, ela não dá conta justamente dessa complexidade, que é as salas, às vezes elas não querem uma aula inovativa, às vezes elas querem ali o beabá, a coisa básica, principalmente o ensino médio, o ensino fundamental, né? Então, não vamos pensar que o estágio é campo de aplicação de teoria, mas sim um campo de conhecimento epistemológico, um espaço para investigar, analisar, interpretar criticamente a realidade, usando as disciplinas do curso como ferramentas. Então, vocês já pararam para pensar, nesse semestre, quais as disciplinas que vocês estão fazendo que podem estar auxiliando vocês na visão do estágio? Né? É uma coisa interessante, porque eu fico preocupado, por exemplo, com os meus estagiários, assim, porque às vezes eles estão tendo aulas de tal e tal e tal coisa, e no estágio estão vendo as mesmas aulas, tal e tal coisa. Aí às vezes eu pego, boto uma aula que não tem nada a ver com o que eles estão assistindo, aprendendo, aí eles ficam chocados, né? Recentemente aconteceu uma, se eu não me engano, era a respeito de um filósofo, não sei se era. Deixa eu me lembrar aqui qual filósofo era. Eu acho que era sobre. Eu estava dando aula no terceiro ensino médio. Não, era sobre filosofia medieval. Pronto. Era no primeiro ano que eu estava dando aula. E aí, o estagiário falou: opa, vou ter prova de filosofia medieval hoje, então vai ser tudo de bom. Aí eles começaram a falar dos filósofos lá, estavam falando sobre Nicolau de Cusa, falando sobre. Aí, eu falei, aí os alunos mesmo propuseram: vamos fazer então aqui um Kahoot agora sobre Nicolau de Cusa. Aí eu falei: entra aí então para ver se você. E ele não ganhou, ou seja, ele ficou em quinto lugar. Os alunos estavam sabendo mais que ele. Aí ele ficou assim, meio, vamos dizer assim, seguro, né? Por quê? Porque justamente, eu passei por isso, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu estagiei no Colégio de Aplicação da UFPE, na época era 2008, 2009, e o Colégio de Aplicação era um dos melhores colégios do Brasil. Hoje não é mais, né? Os alunos que estavam lá, eles eram tão bons, e quando eles faziam uma pergunta, a gente ficava com medo, porque era uma pergunta que ia, assim, pegar a gente ali, né? E, como eu posso dizer, não tem nada de mal nisso. Vão existir alunos, a depender da escola que vocês estiverem, eles vão passar em medicina. Eles são super estudiosos. E que, vou falar pela minha filha. Né? Não sei se eu já comentei isso, minha filha ela tem 16 anos, ela tem 16 anos agora, no mês passado, e ela está fazendo o primeiro ano de ensino médio no IF, em Caruaru. E aí, ela tem aula de filosofia, ela tem dificuldade com o professor dela de filosofia, porque é um professor bem tradicional. Para você ter uma ideia, quando ele faz as provas dele, ele coloca um limite de linhas das respostas. É tipo, 12 linhas a resposta da pergunta. Eu nunca faria isso. Eu ia falar assim, escreva 300 linhas, 30 linhas no mínimo. Mas eu acho que é interessante, por um outro lado, por quê? Porque ele exige que você domine plenamente o que ele falou. Então, se ele coloca ali 12 linhas, 15 linhas para o aluno responder, ele tem que responder exatamente aquilo que ele passou em sala de aula. O que é, vamos dizer assim, complexo e problemático, porque acaba recaindo no quê? Na memorização. Mas ela se mata de estudar. Ela pega as provas anteriores, por quê? Porque ele dá nota baixa. Que, ao meu ver, não sei o que vocês acham disso, mas eu não gosto de dar nota baixa para ninguém. Por exemplo, aquela situação que eu falei que minha esposa passou, o professor não faria isso, porque ela se deslocou, foi de uma cidade para outra, teve todo o trabalho de preparar uma aula, de preparar várias propostas de avaliação e de inclusão. Aí você dá uma nota baixa para um aluno, eu digo assim,
eu diria até abaixo de 6. Às vezes você está, por causa de um concurso, assim, de um candidato, você está, vamos dizer assim, não reconhecendo o esforço da pessoa, né? Então, eu não faria isso. Mas, às vezes, é importante ter uma nota baixa. Recentemente, eu dei uma nota baixa para um aluno, foi um 0, coisa que eu nunca ia pensar, mas foi um 0 assim, um 0 carinhoso. Eu falei assim, ó, você vai receber esse 0, foi um aluno do mestrado, né? E, em termos de técnica e estrutura, a sua dissertação não está condizendo com o que a gente passou o ano todo falando para vocês fazerem, que é pesquisar sem plagiar, pesquisar se colocando, comentando. O que ele fez? Ele pegou o trecho de um filósofo, na íntegra, e jogou lá. Pá, 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 pá. Não colocou, entre aspas, não colocou a referência. E ele, não, é porque poucas pessoas se deparam com o texto do filósofo. Falei, claro, esse filósofo é um filósofo bom, um filósofo que escreve bem, mas, como eu posso dizer, que se faz pesquisa. Mas eu falei assim, eu estou te dando um 0, para você se ligar aqui, você tem até 31 de dezembro para me entregar uma coisa diferente. Isso, porque o orientador dele já tinha falado comigo, falado, olha, eu vi, percebi isso e tal. E aí, hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas tem softwares que detectam rápido, não precisa nem pesquisar. Coloca lá, ele te dá um relatório, e sabe qual foi o percentual? Eu vou falar de plágio, mas a palavra certa é similaridades, tá? Então, porque os softwares, eles detectam similaridades, ou seja, eu posso, no meu texto, citar lá direitinho uma, 2 citações por página, e isso vai contar como similaridade também, no relatório que o software vai fazer. Eu já trabalhei com mais de um software, né? Então, quer dizer que está plagiando? Não. Está fazendo um equilíbrio ali entre aquilo que você cita e aquilo que você fala. Mas o percentual dele deu 75%. Ou seja, 75% do texto que ele escreveu, não foi ele que escreveu. Ele colocou outras referências para falar por ele, né? Então, assim, o ideal é que fique até 20%, mas entre 20% e 30% ainda é aceitável. Mas ele dobrou isso, mais que dobrou. Ele foi de mais de 60% para 75%. Né? Então, são coisas que a gente também precisa aprender, dentro também de uma maturidade reflexiva. Nós precisamos aprender a pensar e transformar o nosso pensamento em escrita. E como é que a gente transforma o nosso pensamento em escrita? Então, falando, dialogando com o professor, dialogando com os alunos, e transformando esse discurso em texto. Ou seja, vocês já começaram a fazer o diário de bordo de vocês? O diário de classe? É fundamental para quem está fazendo estágio. Pegar um caderninho, toda vez que você vai lá para a sala de aula, e anotar. Hoje o professor deu uma aula sobre tal coisa. Tiveram tais e tais perguntas, tais e tais assuntos. Eu achei interessante isso. Eu não achei interessante aquilo. Vai lá anotando, porque ao final, quando você pegar tudo isso, você tem matéria de sobra para junta tudo aqui, pá, já é o seu relatório. Você não vai ter que ao final falar, mas foi mesmo que eu vi esse semestre, tá? Naquela aula tal, eu não me lembro muito bem. Isso é tudo bom. A nossa mente, como diria os cientistas, é como uma tábua rasa com impressões que se colocam ali. A cada dia, essas impressões aqui, elas vão se apagando, e a gente vai esquecendo. E é normal. Então, como lutar contra isso? Escrevendo sempre, e fazendo esse exercício da escrita, que é muito legal também, né? Todo dia escrever. Tem um dia, quando a gente diz que é diário, é por isso, todo dia você escreve. Então, olha aí, a praxis é como ele define, então, essa superação da fragmentação, que é entender a relação teoria e prática através do conceito de praxis, ter uma atitude investigativa de desenvolver uma postura e habilidade de pesquisador a partir das situações reais do estágio, uma epistemologia da prática que valoriza a prática profissional como momento de construção de conhecimento, reconhecendo o professor como produtor de saberes, onde o objetivo não é apenas observar, mas intervir para transformar a realidade através dessa realidade, uma análise teórica, uma intervenção planejada, uma reflexão sobre a ação, uma nova compreensão da realidade. É um ciclo, né? E essa visão cíclica é muito interessante, essa concepção justamente
de uma filosofia, e isso é interessante, a gente não trabalha isso em outras áreas, né? A filosofia que repete, retorna a si mesmo, e vai, a partir desses ciclos, transformando e adotando novas concepções do Estado. Então, uma coisa importante é o papel do orientador, o professor orientador, né? Como eu já tentei explicar para vocês aqui, hoje eu sou professor coordenador que coordena vocês e os orientadores, né? Mas, nesse momento, os orientadores eles não têm importância. Mais à frente eles vão ter por quê? Porque mais à frente, quem vão ser os orientadores vão ser justamente os orientadores. Por isso que é bom você estar aqui participando desse momento, porque depois vocês vão ser orientadores deles, orientadoras e orientadores. Então, vocês vão ter mais possibilidade. Nesse momento, ainda tem esse momento um pouco de distância, onde o professor orientador ele pode ter ele saber guiar a pesquisa, não apenas supervisionar a prática, significa que eu comecei a perceber que eu não entendo tanto de filosofia medieval, como foi o caso desse aluno que eu falei. Então, o professor orientador, esse aluno é um monitor da minha disciplina. O que eu vou fazer? Eu vou pensar em um texto legal, filosofia medieval, falar, olha, esse texto aqui tem uma concepção diferente de filosofia medieval. E aí, isso vai fazer com que ele vá também se aprofundando mais, criando novas perspectivas dessa disciplina, né? Dessa matéria, vamos dizer assim, desse momento, né? Então, olha aí, adotar o estágio como pesquisa é uma postura teórico-metodológica que exige mudanças profundas. Da pesquisa sobre a sala de aula para a pesquisa no chão da sala de aula, há um foco diferente. Há uma nova concepção do professor. Conhecê-lo como pesquisador e produtor de saber. Sobre essa concepção, né, de que teoria e prática não são dissociadas nem dissociáveis. Né? Teoria e prática são fundamentais para a gente produzir algo diferente, de assim, prático. Bom, você está aqui concluindo, então, né? E a gente pode pensar como é que se dá, então, uma nova concepção de teoria e prática. Né? Uma nova concepção chamado modelo de docência compartilhada, de um autor chamado Calderano, é o modelo 1, modelo de ação dialógica de Menezes. Eu prefiro esse daqui, onde o foco é fortalecer a articulação interinstitucional, ação conjunta e cooperação entre universidade e escola, ou seja, eles não estão sozinhos, a universidade. Então, isso é algo que esse mês de janeiro eu me propus. É visitar a escola. Visitar não fisicamente, porque isso é um custo muito grande, mas encontrar com o supervisor de vocês, chamar o orientador também para estar junto, para a gente conversar. E o outro modelo é esse inspirado em Paulo Freire, o diálogo colaborativo que transforma todo o desenvolvimento do professor de formação, o professor formador e o professor. Então, o modelo não está, vamos dizer assim, em contradição com o outro. Né? Eles querem basicamente a mesma coisa, mas o foco da ação biológica é o foco também da transformação. A, formação, a ação dialógica ela é uma ação transformadora, ela é uma ação funcionária, né? É uma ação libertadora. Essa é a palavra, né? E não é a mesma coisa de uma teologia libertária. Né? Então, libertadora porque ela vai fazer com que nós deixemos de ser oprimidos. Por quê? Existia uma concepção também do estagiário, né? Tinha umas charges, assim, eu até deveria trazer aqui uma charge dessa, assim, de que o estagiário, ele vamos dizer assim, que faz tudo, né? Não é bem assim, né? O estagiário, ele dá a licenciatura, ele só tem a função de estar ali como observador e, em um momento,
final, dá uma aula. Tá? O estagiário, ele, tudo bem, assim, o estagiário é aquele que vai também auxiliar o professor, tem um problema aqui, ele vai ali, volta, traz, resolve, tudo bem. Isso algo, vamos dizer assim, interessante também, mas ele não tem que ser tudo. Tá? O estagiário não tem que ser aquele que é o menor do menor do menor, o mínimo do mínimo do mínimo. O estagiário, ele é tal qual cada um de nós, é um cidadão que está em formação, está aprendendo, né? E que não é maior ou menor do que ninguém. Né? Então é importante vocês saberem isso. Assim. Bem, que bom que as escolas estão acolhendo bem vocês. Não sei se alguém aqui vai dizer assim, não, eu não fui bem acolhido. Mas, como eu posso dizer, se alguém não foi bem acolhido, talvez seja um momento de pensar assim, se for possível, mudar de escola. Né? Então, se vocês perceberem uma coisa que não está certa agora desde o início, pula o barco e vai para o outro, tá? É muito importante vocês estarem em um lugar de acolhimento. E também ter a sensibilidade também para não arrumar problema na escola, tá? Ou seja, não passar dos limites é muito importante também. Aí, às vezes, o pessoal fala assim, né? Olha, eu já vi muito essas aulas, você vai para a escola, vai de bermuda, né? Uma calça e tal, né? Vá minimamente com gosto e tal, porque senão vai ficar parecendo que você está em casa, né? E a escola não é casa, a escola é um lugar de ensino, a casa é um lugar de educação. Se você tem educação em casa, você vai ter educação na escola também. Tá? Então é isso, ó. O estágio é um processo que se constrói no coletivo, na interação com o outro, por meio daquilo que Arroyo define como estágio contágio entre humanos, um estágio contagiante, onde a formação se dá no encontro, na troca, no contágio de saberes e práticas, supera-se o modelo do estagiário isolado para um ecossistema de desenvolvimento profissional mútuo. Então, o que eu posso dizer com isso é que eu aprendo muito com os meus estagiários. Por quê? Porque muitas vezes eles têm ideias que eu não tenho. Eu tenho vocês, mas assim, eu tenho um estagiário lá que gosta daquele tipo de desenho japonês, acho que é animes, né? Mangá, animes. Os alunos adoram isso. Eu não tenho o hábito de assistir de... Então, o aluno meu falou, professor, eu tenho aqui um material de um anime e tal, eu acho que vai ser muito bom para uma aula sobre, sei lá, Foucault. Vai lá, traz, e a gente vai construir juntos, né? Então, proponham, isso é uma coisa importante, né? Justamente para a gente atravessar essa fronteira da prática isolada à política universitária, né? Então, olha aí, a prática isolada é uma ideia, mas a política universitária é um conjunto de ideias, um conjunto de ações que nós podemos construir juntos também, né? Então, as práticas isoladas já mostraram excelentes resultados, mas a transformação real e duradoura depende de uma política universitária que conceba o estágio como pesquisa e colaboração. Então, pontos para ação. Criar normativas e princípios orientadores claros. Por quê? Muitos de vocês já podem ter se deparado com o fato de que a escola de vocês, onde vocês estão, não tem um PPT, não tem uma normativa, não tem um princípio orientador. Então, estabelecer parcerias com corresponsabilidade da escola, fomentar grupos de estudo com professores da universidade, da escola e dos alunos. Olha só, eu acho isso muito lindo, sabe? Uma das coisas mais lindas que eu vejo como professor de um instituto federal, sabe o que é? A possibilidade de utilizar a minha escola, onde eu trabalho, como um laboratório que una os docentes, os alunos, não só da graduação, mas os alunos do ensino médio. Então, quando a gente organiza um evento lá, nesse evento tem que ter aluno do ensino médio, aluno do ensino superior e os professores da pós-graduação. Por quê? E o professor da pós-graduação, através dos alunos da graduação, através dos mestrandos, chega nos alunos do ensino médio de uma maneira diferente. Por quê? Porque a filosofia é para não filósofos. E é isso que vai estar no nosso próximo texto. A filosofia para não filósofos significa o quê? Qualquer um pode assistir. E aí, quando os meus colegas de outras áreas vão lá participar do evento, assistir, eles ficam maravilhados. Por quê?
porque vem como a filosofia tem um potencial interdisciplinar. Na verdade, a filosofia é a área de maior interdisciplinaridade. É de maior interdisciplinaridade. Por quê? Porque a filosofia integra os saberes. Ela transforma todos os saberes em uma reflexão possível para todos. Né? Então, isso é uma coisa muito bonita. Ela universaliza o saber através da teoria, da prática, da pesquisa, da colaboração. Então, uma jornada para superar a dicotomia histórica não termina com uma lei, com um modelo único. Termina com a adoção de uma nova filosofia, a de que formar um professor é um ato associável de pesquisa, diálogo e intervenção, consciente da realidade. É a construção de uma docência que não apenas reproduz o mundo, mas o compreende para transformá-lo. E aí, chegamos então às nossas considerações finais, justamente sobre um compilado do que a gente viu hoje. Né? Então, vimos que a formação docente sofreu uma dicotomia histórica entre o saber teórico e a prática da sala de aula. Vimos que a legislação atual busca superar essa fragmentação com 400 horas de estágio curricular supervisionado obrigatório no mínimo. Né? O estágio deve ser concebido como campo de pesquisa e produção crítica do conhecimento. É essencial adotar a praxis, a atitude investigativa e modelos colaborativos de ensino, e a mudança real requer uma política universitária que integre pesquisa e cooperação mútua. Né? Então, eu deixo aqui, né, um linkzinho aqui, né, para, se vocês tiverem interesse, eu falei hoje da ABFIL, que é a Associação Brasileira de Ensino e Filosofia, que é uma associação nova, que ela surge a partir dessa necessidade de uma associação nacional. A ABFIL, ela, vamos dizer assim, entre outras coisas, hoje está representando professores e estudantes perante as assembleias legislativas, as políticas nacionais. E uma coisa interessante é isso, que lá tem esse dossiê. Eu posso até abrir aqui para vocês, darem uma olhada. Deixa eu colocar aqui. Para vocês darem uma olhada aqui no site, né, para não ficar uma coisa assim tão abstrata. E para vocês verem o que já tem por lá, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Nesse site que é o abfil.org.br, né? Então tem lá as ações, quem quiser pode se associar, e essas ações, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui também, coloquei ali, deixa eu abrir aqui, abfil.org.br. Então, tem aqui ó, um mapa das ações realizadas em 2024. Hoje, se eu não me engano, a associação está com mais ou menos 140 já, 140 sócios. A ABEX, que é a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, tem 130, já tem muitos anos, né? Então, existe uma força muito grande, né? E aqui, ó, algumas pesquisas na área de ensino de filosofia, as associações que estão no comitê permanente, né? Então, tudo isso aqui, fora isso, vocês têm aqui, acervo da área. Olá, bem-vinda, tudo bom? Não, sem problemas. Então, quando vocês vêm aqui em acervo, que legal. Registro de pesquisa, busca por palavras, e aqui, ó, as revistas, os programas de pós-graduação, as linhas de pesquisa. Então, aqui vocês vão acessar muita coisa legal, tá? Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada e fazerem parte dessa história também, né? Se vocês quiserem, é claro, né? Não é obrigação de ninguém, mas acho que é vamos dizer assim, um recurso interessante para quem tem interesse em se aprofundar e, vamos dizer assim, fazer parte do que está acontecendo, né? Porque às vezes a gente acha assim, olha, isso aqui é algo que o professor está falando e tal, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas vejam bem, ó, quando a gente vem aqui institucional, sobre nós, ano passado, há um ano atrás, essa era a quantidade de gente, está um pouco assim, claro, que estava aqui formando
essa associação, né? E um ano depois,